Oi, gente. Hoje é terça-feira. Vim aqui rapidinho trazer uma breve reflexão. Tava aqui pensando, né? Na verdade, eu tava aqui me questionando, porque eu acho que todos nós sentamos um pouco e conversamos com nós mesmos, né? Com a gente mesmo, para questionar. E eu tava lembrando da época que eu fazia terapia e a minha psicóloga, ela falava pra gente não, né? Pra mim, na verdade, questionar as crenças. Pra mim questionar as minhas crenças limitantes. E ela falava que as crenças que existiam, né, que colocaram em mim, que foram criadas, que eu devia questioná-las e não acreditar nelas, né? Eu devia colocar todas elas na mesa e começar a questionar por que isso, por que aquilo. Então uma delas foi, eu tava aqui refletindo agora, você é um fracasso, você é fracassado. E quando você para analisar, sabe, eu quero trazer isso aqui porque eu acho que muitas vezes você também pensa isso, né, que você é um fracassado, mas já parou para pensar que a gente só pensa que fracassou porque a gente está se comparando com alguém? Tipo, quando alguém, vamos supor, quando alguém vai falar pra você, ou quando você mesmo se coloca nesse pedestal de fracasso, você olha e pensa assim, quando alguém te pergunta, por que você é um fracassado? Tipo, já me perguntaram isso, então por que você se acha que fracassou? E eu fiquei, sabe, é que eu queria me comparar com a pessoa, não é porque assim, eu fracassei porque fulana. Sabe, toda vez que você for falar sobre o fracasso, ou se alguém for falar pra você que você fracassou, ela vai te comparar com alguém. Porque eu sou um fracasso. Porque fulana tem a mesma idade que você, ou é mais nova que você, ou mais novo, e fez isso. Entende? Que a medida do fracasso é sempre colocando uma outra pessoa pra competir com você. E quando você para pra analisar, peraí, eu não sou fulana. Opa, se eu não sou fulana, então não tem por que eu me comparar os meus ganhos com o dela. Eu não sou fulana. Então não importa o que ela conseguiu. Fulana não sou eu. Então já mostra que eu não sou um fracasso. A gente só é um fracasso porque a gente compara a nossa vida com a do outro. Pode observar, é sempre assim, você sempre vai estar se comparando com alguém. Então se você está se comparando com alguém, aí você coloca no pedestal, né? A pessoa sempre vai estar mais acima que você. Então foi isso que eu estava analisando aqui. Sempre que a gente mesmo ou alguém vai falar de fracasso com a gente, elas estão sempre colocando outra pessoa, sabe? Por que eu sou um fracasso? Aí ela vai dizer, porque fulano tem a mesma idade que você, porque fulano conseguiu isso, porque fulano conseguiu aquilo. E quando você para pra ver, sabe, eu tava aqui vendo que isso é uma crença limitante que vem comigo. Se eu tiro o fulano, eu não me sinto um fracasso, porque eu não tô competindo com ninguém. Então eu tô vendo que eu tô vivendo a minha vida e tô indo em direção, né, tô vivendo do jeito que eu queria viver. Então esse negócio de fracasso meio que é anulado. Porque pra gente se sentir um fracassado, a gente precisa ter alguém pra se comparar, pra competir. Sempre tem isso, né? Porque fulano conseguiu aquilo e tem tal idade. E se a gente parasse de olhar pra fulano, sabe? Se a gente parasse de olhar pra ele e começasse de fato só olhar pra gente. Porque quando você para pra olhar pra ele, eu não sou fulano. Se eu não sou fulano, então por que eu tô me comparando com as medidas dele? Por que eu tô competindo com ele? Por que eu me sinto um fracasso se eu não sou ele? Então se eu não sou ele, não importa as coisas que ele conseguiu. É aí que a gente vê que a gente só se acha um fracasso porque a gente está competindo com alguém. Porque quando a gente entende que a nossa vida é sobre a gente, como é que a gente vai se sentir um fracassado se ela é sobre a gente, não sobre o outro? E foi aí que eu comecei, né? Eu tava tentando questionar todas as crenças, as minhas. E eu comecei a desmascarar todas elas. E quando chegou nessa de você é um fracasso, eu vi que eu era um fracasso porque sempre que vinham com isso pra mim, colocavam uma fulana.
da mesma idade que você. Olha, fulana tem a mesma idade que você ou até mais nova. Conseguiu isso, isso, isso e isso. Peraí. Mas eu não sou a fulana. A fulana não sou eu. Então, eu não sou um fracasso, porque ela é ela. A minha vida é sobre mim. É bem diferente da dela. Eu tenho sonhos diferentes dos delas. E quando você para pra analisar, às vezes você já viveu tanta coisa, mas você se sente um fracasso porque aceitou ser medido pela vida do outro. Sabe? Deixou que às vezes você cresceu com isso, né? Alguém sempre te comparando e você cresceu e começou. Poxa, olha aquela pessoa. É mais nova do que eu, conseguiu isso, isso e isso. Eu sou um fracasso, eu não consigo nada. Então, se a gente parar de ficar olhando, de pegar alguém e sempre colocar do nosso lado e dizer: ai, será que essa pessoa é melhor do que eu? Porque ela conseguiu isso e isso. Entenda, você não é essa pessoa não é você. Você é único. Então, como eu falei, né? Foi aí que eu fui entendendo muitas coisas. E a terapia me ajudou com isso, a questionar essas crenças limitantes. Se a gente parasse para analisar, a gente não se sentiria fracassado, porque a vida, ela é sobre a gente. Tipo, é particular. Então, como é que você vai ser um fracasso se a vida é sobre você, é só sua? Sabe? Então, o problema é que desde pequenos nos ensinaram a viver competindo. Ou melhor, a nos comparar. Chegavam e diziam que muitas vezes fulano é melhor que você, fulano é isso. Então você vai crescendo com isso. Olha, fulano tem tantos anos, já conseguiu e já sabe ler. Você tem essa idade e você não sabe. Vai colocando isso na sua cabeça. Então você vai crescendo com isso. Olha, fulano é mais novo do que eu, sabe fazer isso e aquilo. Eu tenho tal idade, eu não consigo. Então isso vai se estendendo para a fase no momento que você vira adulto, para a fase começou a ganhar dinheiro, sabe? Conquistou isso e aquilo. Aí você começa aquele padrão, né? Aquela crença limitante que te colocaram no passado, você traz ela para a vida adulta. Então você não consegue olhar para si e ver as evoluções que você fez. Nossa, o que eu conquistei? Onde eu cheguei? Sabe, porque muitas vezes você para olhar o que você era 1 ano atrás, há 2, 3 anos, ou mais que isso, muitas vezes você evoluiu e muito, você conquistou muita coisa. Quando você olha para dentro de si, não só coisas materiais, mas coisas assim de evolução, sabe, pessoal. Mas como você tem como base o outro, a verdade é que a gente vai ser um eterno infeliz, se a gente continuar olhando sempre para o outro. Então, quando a minha psicóloga falou para mim jogar minhas crenças na mesa e questionar cada uma delas, eu confesso que essa eu não tinha questionado porque eu não lembrava. Só que agora eu fui questioná-la e eu vi que eu sou um fracasso porque eu tô me comparando com cada pessoa que aparece do meu lado. Por quê? Porque eu fui ensinada a viver assim desde criança. Eu sei que muitos de nós fomos. E isso vai se prolongando, né? Como eu falei. Então é aí que mora o segredo. Que a gente comece a olhar não mais para o outro, mas para a gente, sabe? Olhar as evoluções que a gente fez. Porque a vida é sobre a gente. Que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Bye.